Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando sobre os abortos e o reflexo sistêmico na sua família. Abortos sabidos, abortos não sabidos, abortos espontâneos, abortos provocados. Qual será o reflexo disso no acontecimento? Será que teria nexo com o acontecimento do sofrimento, de depressão, de ansiedade, de dificuldade financeira, falta de prosperidade? Será que os abortos do sistema familiar estariam relacionados com isso? Será que tem algum sofrimento que você vive aí emaranhado com um aborto do seu sistema familiar? Então, o negócio é o seguinte: vou falar de física quântica para vocês deixarem se perceber a profundidade disso. Cientistas pegaram átomos de cálcio de mesma origem, uma amostra de átomos de cálcio de mesma origem, e separaram essas amostras de átomos de cálcio a centenas de milhares de quilômetros. Na verdade, acho que 16 mil quilômetros. Não foi muito também, tanto assim não. Mas qual que era o que acontecia? Quando se submetia um átomo de cálcio a um campo magnético que girava o spin desse átomo, que invertia o spin desse átomo, do elétron desse átomo, a outra amostra de átomo de cálcio tinha o seu elétron com o spin invertido simultaneamente. E essa informação andou acima da velocidade da luz. Ou seja, não é uma força de campo. Não perdeu energia com o quadrado da distância. Os físicos ou quem gosta de física vai entender do que eu estou falando. Era simultânea a modificação do spin no elétron do átomo de cálcio de ambas as amostras, porque eles estavam entrelaçados quanticamente. Esse é o princípio do entrelaçamento quântico, fora do tempo e fora do espaço. Esse entrelaçamento ele acontece a partir de um campo informacional. Informação é como se fosse uma substância, entende? É uma manifestação da matéria. Informação equivale à energia que equivale à matéria. Informação gera energia, que gera matéria, que gera destino. E a minha mente e a tua mente é uma usina geradora de informação. Da onde a sua usina geradora de informação traz alimento das suas percepções do passado. Através das percepções do seu passado, você gera informações novas que geram o seu futuro. Então, quanto maior a interpretação negativa do passado, mais essas percepções negativas vão permear o seu futuro. Simples assim. Ah, mas o que isso tem a ver com aborto? É o seguinte, o aborto é um caminho de morte que alguém teve. Então, nós vamos fazer hoje nessa live aqui um exercício de percepção, você com a morte. Você vai poder perceber se você está emaranhado com algum irmão que morreu ou com algum outro familiar antepassado que morreu. Por que os átomos eles tinham o mesmo destino? Ou seja, se um átomo tinha o seu spin girado por um campo magnético, o outro, sem campo magnético nenhum, tinha o seu spin girado também, invertido. Ou seja, eles estavam entrelaçados quanticamente para o mesmo destino. E quando você se entrelaça e emaranha quanticamente com o destino de um familiar, você toma o mesmo.
você toma o mesmo destino. E quando que você se emaranha com destinos familiares? Coloca aí no comentário, quem sabe. Eu tenho certeza que todo mundo sabe. Que eu falei isso bastante essa semana. Essa semana teve muita live. Sejam bem-vindos. Não dei nem boa noite para vocês direito hoje. Oh, meu Deus, hoje eu tô empolgado com o conteúdo. Mas vamos lá, boa noite, galera. Fala boa noite para mim aí também. Vai falando de onde tá falando. Quem aí sabe, né, que teve irmãos abortados, por favor, traga aí nos comentários. Eu sei, foi assim, foi assado. E diga aí nos comentários como você se sente ao lembrar desse irmão abortado. Ok? Então, eu vou, enquanto vocês escrevem aí, quem tem e como se sente, eu vou contar a minha história. Eu tive, logo depois que eu formei, um quadro de depressão. E essa depressão me levou alguns anos da minha vida. Não que tenha me levado, né? Mas atrapalhou bastante, né? Quem tem depressão, quem já teve depressão, sabe o que é esse negócio de depressão, né? Atrapalha um bocado. E eu realmente fui resolver a minha depressão, mesmo depois de algum tempo tomando medicação, quando eu descobri em uma constelação, e depois eu vi novamente isso muito claro em um renascimento, em um rebirthing, que eu tive, durante a minha gestação, uma irmã gêmea comigo, dentro da barriga da minha mãe. Olha só, como eu descobriria isso se não fosse através de uma técnica que acessa o campo informacional? Por quê? Se a ciência já mostra que uma boa parte das gestações se interrompem no comecinho, nas primeiras 3 semanas, e que uma boa parte das gestações são gemelares, algo em torno de 40% das gestações se iniciam gemelares, e depois um dos embriões se torna inviável e o outro progride. Porém, aquele que morre é reabsorvido pelo organismo materno. Mas e aí? Isso acontecer, e daí para isso ter um reflexo na vida da pessoa, só agora que a gente está sabendo. Só agora que a constelação traz essa luz. E o Bert Hellinger, ele só pôde ter essas percepções porque ele usou-se de ferramentas intuitivas próprias e de pessoas, de representantes que captavam a informação de alguma forma para poder chegar a essas conclusões. E aí ele ia vendo que quando acontecia esses abortos no sistema familiar, e muitos deles são sabidos, né? Muitos deles são sabidos, outros não. Isso gerava nos filhos que vinham depois um sentimento de tristeza, um sentimento de olhar para a morte, um caminho de morte através do sofrimento. E eu pude ver, quando a terapeuta que me atendia naquele momento, e ela falou: Jim, eu vou representar algo aqui, e você vê se faz sentido. E ela representou na minha frente, sem me falar do que se tratava, a possibilidade de eu ter tido um irmão gêmeo. A possibilidade. E quando ela ficou na minha frente, eu olhei dentro dos olhos dela, eu senti uma emoção muito grande. E ela perguntou: o que você sente? E eu disse: eu sinto uma tristeza. E eu sinto como, olhando nos olhos dela, eu sentia como se um vento levasse os pedacinhos dela. Olha que coisa, quando a gente abre a possibilidade de intuição. Gente, naquela época, eu ainda não era constelador. Eu estava entrando no processo.
E eu, simplesmente por me deixar perceber, eu disse isso a ela. Era a sensação que eu tinha, como se um vento levasse os fragmentos dela, e uma dor, uma tristeza muito grande por ela estar indo, por ela estar sendo levada. Aí ela falou para mim, eu estava representando um irmão gêmeo seu. E aí na hora que ela falou isso, olhando, na verdade ela não falou não estava, eu estou representando um irmão gêmeo seu. E aí quando ela falou isso, fez todo sentido para mim. Eu olhando nos olhos dela, que estava ali representando, eu pude perceber não só que era um irmão, mas que era uma irmã. E ali naquele olhar, eu consegui perceber a presença dela ali. E ali eu me emocionei muito com a dor da perda, com a dor da morte. E a constelação familiar tem técnica para abordar isso. E ela me disse, olhe para mim e me diga as frases que eu vou te falando. E eu fui repetindo as frases que ela ia me falando, eu falando para a minha irmã gêmea. E aí ela disse, eu sinto muito que tenha sido assim. Eu senti culpa pela sua morte. Porque através da sua morte, eu vivi, eu nasci. Eu queria te honrar na morte. E como eu caminhava para a morte? Através de um sofrimento, que era a depressão que eu tinha naquele momento. E quando eu falei isso, a própria terapeuta que estava ali representando fechou a face, assim, como se estivesse com raiva mesmo. E é o sentimento que ela estava tendo captado desse campo informacional dessa minha irmã. Da memória, do fragmento. Deixa eu deixar muito claro que ali eu não estava conversando com o espírito da minha irmã, pelo amor de Deus. Eu estava conversando com a personalidade gravada no campo informacional da família, ou seja, no inconsciente coletivo familiar, da concepção à morte, daquela consciência, que já era uma consciência. E como consciência se comunica com as outras consciências, gerando informação, gerando energia, gerando matéria. E eu me conectava com ela. Lembra? Os dois átomos de cálcio, com a mesma origem, tinha destinos semelhantes. Então eu, entrelaçado quanticamente com a minha irmã, que com a mesma origem minha, eu tinha uma tendência a um destino semelhante. Caminhando para a morte. Sentindo a dor da morte, sem saber por quê. Até então. E o que arrematou a cura desse trauma sistêmico meu foi quando eu fiz a terapia do rebirthing, que é a terapia do renascimento. O renascimento, eu sou terapeuta renascedor também. Eu atendo no consultório, porém não faço online. A constelação a gente faz online, o renascimento absolutamente não tem jeito. É um procedimento onde a pessoa respira de uma forma intensa, um método criado pelo terapeuta Leonard Orr, que concebeu essa respiração circular, que é um tipo de respiração onde você respira intensamente, assim, ó. Inclusive as 20 respirações conectadas de Leonard Orr que eu ensino aqui, ele que criou, porém é uma versão extremamente reduzida. Essa hiperventilação traz um estado alterado de consciência que, através do comando do terapeuta, a pessoa lembra o que aconteceu no primeiro mês, no segundo mês. E vão falar, no primeiro mês não tinha nem cérebro para lembrar. Realmente, no primeiro mês não tinha cérebro para lembrar. Sinal que não é lembrança. Sinal que é um acesso a um arquivo da minha história, do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, da minha própria gestação. E lá no segundo mês, foi quando, no primeiro mês, eu já percebi que eu não estava sozinho. Né? É um tipo de regressão mesmo, em que você vive aquilo de novo, você se vê dentro da barriga de sua mãe, você se vê dentro de uma água. É impressionante esse procedimento. E no segundo mês, eu pude perceber ela morrendo e ela indo embora. Só que ali, naquele estado alterado de consciência,
eu pude olhar na face dela e pude perceber até traços da fisionomia dela. Ela parece mais comigo, mais com a minha mãe, mais com a minha irmã. Muito parecida com a minha irmã. Porém, com uma personalidade, eu percebia no olhar dela a personalidade é muito semelhante a uma personalidade de uma tia. Olha só, como a gente herda traços da personalidade de vários antepassados. E ela herdou. E ali naquela consciência já existia isso determinado, por mais que o corpo ainda não tinha sido totalmente formado. E ali eu pude olhar nos olhos dela que, na verdade, aquele caminho de morte que eu estava traçando não honrava ela em nada, que ela não estava gostando nada daquilo. Ela me olhava meio chateada pelo fato de eu chorar por ela, por eu lembrar dela como a imagem da morte, por eu lembrar dela com dor e sofrimento. E aí eu pude ressignificar com as falas que a terapeuta já tinha me ensinado e que a constelação ensina. E dizer, em homenagem a você eu caminhava para a morte. Mas isso não faz sentido e eu desisto. Eu escolho te honrar na vida. Eu escolho te honrar no sucesso e na realização. Gente, existe uma fidelidade aonde como eu vou ter alegria se a minha irmã não teve nem vida? Como eu vou ter uma boa relação com os meus pais se a minha irmã não pôde ter? Como eu vou ter sucesso e realização se ela não pôde ter? É uma fidelidade que faz a gente juntar em quem sofreu. E em especial essa minha irmã sofreu a morte. E eu, entrelaçado com ela, tinha um sentimento de depressão muito grande. E foi quando eu ressignifiquei isso. Aquilo que me trazia vontade de morrer, que é a própria depressão. A depressão é um caminho de morte. A depressão é uma vontade de não viver, de morrer. É uma rejeição total a tudo e a todos. Então, aquilo que me levava para a morte, a partir daquele momento, me motivou. Porque aí eu me comprometi a fazer por ela o que eu vim fazer. Por ela também. Não deixar em vão a história de vida dela. E eu pude dizer para ela uma fala que a constelação faz durante os procedimentos de constelação. Eu disse, olhando nos olhos dela, extremamente emocionado, eu vou fazer valer a pena. A sua história de vida na morte não será em vão. E a partir daquele momento, toda essa força pôde me tomar para eu estar desenvolvendo, inclusive esse trabalho que eu estou desenvolvendo hoje aqui, para estar podendo melhorar minha vida em vários aspectos, não só na alegria e no prazer de viver, mas tudo melhorou na minha vida. Porque quando a gente olha para a morte, a gente caminha para a morte, a gente falta vida. E a vida se manifesta de 6 formas. Saúde física, capacidade de se sentir alegre, saúde física, capacidade de se sentir alegre, capacidade de se sentir seguro, sucesso profissional, dinheiro e bons relacionamentos. São 6 manifestações de vida que quando eu olho para a morte, eu perco uma ou mais dessas 6 manifestações de vida. Então, eu só não tinha ansiedade, que é preocupação e medo. Isso é a única coisa que eu não tinha. Mas tristeza eu tinha, problema de saúde eu tinha, dificuldade financeira, era super insatisfeito com a profissão de médico, mesmo sendo médico, mesmo ganhando razoavelmente bem. Eu trabalhava em lugares com péssimas condições de trabalho, não ganhava tão bem assim, né? E o dinheiro não sobrava. Bem relativamente, né? O médico recém-formado ganha relativamente bem em relação a outros profissionais. Mas, mesmo ganhando relativamente bem, o dinheiro não sobrava e eu ficava em dívida. E me separei do meu primeiro relacionamento e tinha o segundo relacionamento cheio de dificuldade. E tudo isso melhorou, por incrível que pareça, quando eu deixei de olhar para a morte. Quando eu deixei de olhar para minha irmã com aquela dor, com aquela mágoa, com aquele ressentimento,
com aquela vontade de salvá-la da morte. Olha como essa fidelidade funciona. Mas antes de mostrar como que essa fidelidade funciona, eu vou ler o comentário de vocês aqui para a gente interagir um pouco mais, que eu tô aqui para falar o que vocês querem saber. Então é muito importante que vocês participem, que vocês comentem. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu tô adorando realizar esse trabalho aqui. Valeu mesmo. Denise de Recife, Rejane de Florianópolis, Bahia, Salvador, Ana Félix de Florianópolis, São Gotardo, Minas Gerais. Ê, Minas Gerais! Morei muito tempo em Viçosa e em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. Eu sei, meu primo irmão, aborto espontâneo. A Lohane está trazendo. Que sabe que o primeiro irmão teve um aborto espontâneo. Lohane, como você se sente lembrando desse irmão? Tatiane Fontoura. Somente irmãos que me antecederam? Então, ótima pergunta, Tatiane. Obrigado aí. É muito importante vocês trazerem as dúvidas de vocês, porque aí eu lembro de falar coisa que é importante. Que os irmãos que antecederam, eles têm uma importância maior. Por quê? Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia na formação da realidade. A realidade, o que se sucede na matéria, segue sempre uma trajetória, onde o que aconteceu antes é causa para o que acontece logo depois, que é causa para o que acontece logo depois, que é causa para o que acontece logo depois. Então aquilo que aconteceu antes sustenta o que acontece depois na realidade. Olha só que difícil que é de conceber o quântico. O quântico, eu tiro o tempo da jogada e passado, presente e futuro está acontecendo em bloco. Entende? Então o que sucedeu no passado é causa para o que acontece logo depois. Então se o meu irmão morreu antes de mim, a minha vida é consequência da morte dele. Então eu tenho um sentimento de culpa. Porém, se um irmão então isso tem muito mais importância como consequência. O irmão que morreu antes, que veio antes. Porém, se eu estou na vida e depois morre um irmão, essa morte desse irmão também me pegou na minha infância. Me pegou com 2 anos, com 3 anos. Uma época onde eu ainda tenho uma mentalidade infantil de fidelidade, de querer seguir os outros para a morte. Então pode ter uma importância, sim, o irmão que veio depois. Porém, é sempre uma importância muito menor. É sempre um impacto muito menor. Como um acontecimento ramifica para vários outros, quanto antes ele tenha acontecido, mais ramificações e mais poderoso ele é na geração do que se sucedeu em seguida, né, no destino. Então, um trauma que aconteceu aos 5 anos de idade é bem mais fácil de resolver do que um trauma que aconteceu dentro da gestação. Um trauma que aconteceu aos 20 anos de idade é mais fácil, é menos impactante, é mais fácil de resolver do que um trauma que tenha acontecido aos 5 anos da idade. Um trauma que tenha acontecido na geração dos meus avós me impacta muito mais do que um trauma que aconteceu comigo aos meus 5 anos de idade. Então, por isso que o transgeracional ele é tão importante. E por isso que o que veio antes é tão importante. Beleza? Espero que eu tenha respondido, Tatiane. Valeu. Boa noite, Araguaçu, Tocantins. Lúcia Carvalhais, obrigado. Doutora Giovana Rabelo, eu tive um irmão mais velho abortado, seria o segundo. Seria o segundo não, Giovana. Né? Assim, o problema da exclusão é exatamente esse, é não considerar. Ali aconteceu uma consciência, uma pessoa. Ele não é um corpinho morto, ele é uma pessoa. Ele tem uma consciência e ele está gravado no campo. E ele tem seus sentimentos. E ele tem seus traços de personalidade. E ele tem o direito sistêmico de pertencer
A lei está muito acima de nós, a lei do pertencimento. Quando você fala ele seria, ele não foi, você já está excluindo. E aí quem veio depois ocupa o lugar, e aí o bicho pega para esse que veio depois. E no caso você falou que ele veio primeiro, né? Ele é irmão mais velho, então você tem que acolhê-lo. Não como a imagem da morte, mas como a história de vida, a obra que deu vida para você. Olha só, em vez de chorar, você vai agradecer. Muito obrigado, meu irmão, por ter vivido o que viveu, inclusive a morte, porque depois veio eu. Você abriu o caminho para mim na realidade, na família, no sistema familiar. Olha como isso é profundo, gente. Olha como a nossa consciência tem tantos vieses, e agora que a gente está descobrindo isso, e você está tendo prazer de também estar tendo acesso a isso, e eu estou tendo prazer de explicar isso para vocês. O que vai se suceder na vida de vocês de agora para frente pode ser totalmente diferente. E eu quero lembrar, galera, em falar nisso, que eu elaborei com muito carinho uma aula chamada O Poder da Autoconstelação. Nós vamos fazer um procedimento agora aqui de autoconstelação muito legal, né, onde a gente vai olhar para os nossos sentimentos, para com o luto familiar, e é esse processo introspectivo. E amanhã, terça-feira, nós teremos a aula O Poder da Autoconstelação. Essa aula, ela é um conteúdo mais profundo, mais elaborado, que eu escrevi com muito carinho para vocês, mas que vai ser feito para uma turma fechada, somente para inscritos. Muitos de vocês já se inscreveram, quem não se inscreveu ainda, na minha biografia tem um link. Você clica naquele link, você se inscreve com o seu e-mail. Quando você se inscreve, vai aparecer um botão também de entrar para o nosso grupo do Telegram. Quem viu meu Stories agorinha viu uma partilha de uma participante do nosso grupo do Telegram. A discussão lá está muito legal, eu estou abrindo para discussão com frequência e respondendo muitas perguntas lá. Então, participa do nosso grupo do Telegram também. Mas para entrar no grupo do Telegram, tem que ir no link do meu perfil. Isso vocês fazem depois que terminar a live aqui, que essa autoconstelação que eu vou conduzir vocês hoje aqui, ela é imperdível. Inclusive é inédita. Inventei ela agorinha. Inventei não, né? Me permiti acessar algo que é muito legal. Então, essa aula é amanhã, terça-feira, às 20 horas. E para participar dessa aula, você vai receber o link no seu e-mail que você cadastrar lá no meu perfil, tá bom? Cici Espíndola, eu tive um aborto espontâneo, foi incrível, descobri em um dia, no outro quando contei para minha sogra que estava gestante. Ela me falou que eu era maluca, porque meu filho estava com 1 ano, perdi o bebê. Então, como eu disse, os abortos, as mortes que acontecem depois da gente, elas são menos impactantes. Porém, é comum as mães se fidelizarem aos seus filhos abortados em processos de culpa. Isso totalmente inconsciente, gente. Eu fiz uma constelação esses dias atrás, onde a cliente tinha tomado uma vez pílula do dia seguinte. E quando ela tomou a pílula do dia seguinte, ela sentiu dentro de si uma culpa muito grande, com medo de estar abortando. E não deu outra, ela realmente estava abortando. Só que aí ela trouxe essa culpa que se refletia numa grande dificuldade no relacionamento de casal dela. Ela não se permitia ser feliz. E tinha muito medo, né, de ter um novo filho, com medo da própria gestação e de abortar. Olha que coisa. Olha só como o nexo informacional existe. Então, também os filhos que você abortou, ou que você é pai que foi abortado, o seu filho, tem que ser considerado. É uma criança, é uma pessoa, é uma personalidade. É tipo assim,
Como você gostaria de ser lembrado quando morresse? Como a imagem da morte? Como você gostaria de ser lembrado definhando na cama do hospital e morrendo? Ou estirado no chão morto? É assim que você gostaria de ser lembrado? Você gostaria que seus familiares olhassem para você e falassem assim: meu Deus, coitada, ela morreu, eu quero morrer também. Porque é isso que a gente faz. Ou você gostaria de ser lembrado com alegria? Gente, se sentir pertencente é importante, né? E essas consciências, elas são vivas no campo informacional. A gente acessa telepaticamente, quanticamente, essas informações, esses arquivos, essas personalidades. Nós nos relacionamos com elas o tempo todo. Não só as personalidades do momento presente, mas as personalidades do momento passado, nós nos relacionamos com elas também. Porque é delas que nós trazemos de lá muitas habilidades. Não é só trauma, tá, gente? O campo informacional transmite a informação, não é só para trazer trauma, é para trazer habilidade. As facilidades que seus antepassados tiveram, que eles aprenderam, as lições que eles tiveram, você pega de graça, como se fosse um instinto, como se fosse um feeling mesmo, tá bom? Então vamos lá, nossa, que legal, muita gente participando, valeu aí pelos comentários, galera. Vou tentar ler o máximo possível. Laila Cristina está trazendo, fiz um aborto e depois meu segundo filho nasceu com síndrome de Asperger. Tem relação? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Você considera o seu primeiro filho? Quando alguém pergunta quantos filhos você tem, você conta ele ou você não conta ele? Esse que foi abortado. E uma outra coisa muito importante, você falou fiz um aborto, dá a entender que você provocou o aborto, né? Ou não sei. Mas só colocando o quê? Se você fez ou não o aborto provocado. O que importa é a culpa. Quando a pessoa sente culpa, quando ela se culpa, ela se condena. Aí quando ela se condena, ela vai cumprir uma pena. E a pena é o sofrimento. Então, seja um aborto espontâneo ou um aborto provocado, a culpa é que vai trazer consequência ruim. Mas se você fez um aborto e não considera que ele existiu, o seu filho pode vir fidelizado a ele, sem dúvida alguma, com uma síndrome de Asperger. Soube que antes de engravidar de mim, minha mãe teve um aborto espontâneo. Isso influencia de que forma na minha vida? Cristiane Vieira Rosa. Influencia exatamente te trazendo um emaranhamento com a morte. E aí isso dá depressão, tristeza, vontade de morrer, né? Atrai a morte para perto de você, né? A Lorraine trouxe, sinto muita culpa. Pois é, vamos abrir mão do sentimento de culpa aí, gente. É o seguinte, galera, nós somos aí, uma peça dentro de um grande quebra-cabeça, dentro de uma grande máquina universal. A gente não tem tanto controle das coisas. Mesmo um aborto que você provocou, aquilo ali foi o melhor que você pôde dar de você para a realidade. Amargar a culpa não vai adiantar nada. Entendeu? Não vai adiantar nada. Só vai trazer mais sofrimento. Porque tudo aquilo que a gente rejeita, a gente atrai. Que legal, muita gente participando. Boa noite, em fevereiro de 2018, a Leiliana está falando. Boa noite, valeu Leiliana pela participação, pelo comentário. Boa noite, em fevereiro de 2018 tive um aborto espontâneo, porém ficou retido, doutor. Foi o pior momento da minha vida, soube através de uma ultrassom que meu filho estava morto e não tinha sintomas de abortamento. Então, a criança, ela morre e muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher entra em trabalho de parto. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes fica retido por um tempo. E a Marta Fontes está trazendo. Boa noite. Quando se perde um bem no comecinho da gestação e já se pensava em nomes, é ruim
numa futura gestação, dar um dos nomes que seria pretendido para o menino ou menina, ainda que seja como uma homenagem, é emaranhador. Você colocar nome em homenagem, emaranha mesmo, não tem jeito. Se aquela criança tinha aquele nome e ela foi abortada, deixa aquele nome nela. Você vai considerá-la, mesmo que no comecinho, gente, houve a fecundação, tem uma vida, tem uma consciência, essa consciência já gera energia, gera matéria, e essa consciência se relaciona com as outras consciências, fora do tempo e do espaço. Em tempo real, você está se comunicando com as consciências que já houveram no seu sistema familiar. Inclusive, mesmo quando foi. Inclusive, é comum eu atender, por exemplo, tive um paciente que tinha uma tendência suicida terrível. E ele era fulano neto. Ou seja, o mesmo nome do avô, suicida. E ele tinha um pensamento até da idade que ele ia conseguir cometer suicídio. Ele ia viver até aquela data e não ia viver mais ali, ele ia morrer. Era um pensamento fixo que ele tinha na cabeça. E era bem a idade onde o avô tinha se suicidado. Ficou muito óbvio, ficou muito fácil achar o nexo. Aborto espontâneo também traz dores para os próximos filhos? Com certeza. Qualquer tipo de aborto, espontâneo ou provocado, traz muitas dores mesmo. E essas dores é que vão fazer a pessoa traçar um caminho difícil para si mesmo. E aí o seguinte, agora eu vou conduzir vocês em um processo de autoconstelação. Olhar para um aborto, para uma pessoa que foi abortada, uma criança, um irmão que foi abortado, ou olhar para uma avó que foi abortada, que foi morta, né, que morreu, ou olhar para a imagem da própria mãe que morreu de câncer de repente, ou olhar para a imagem do pai que morreu, ou do avô que morreu, ou seja, qualquer morto do seu sistema familiar, consciente ou inconscientemente, que você olhar com mágoa, com dor, com ressentimento, você estará olhando para a morte e caminhará para a morte. Ah, eu vou morrer? Não, não necessariamente. Às vezes sim. Às vezes você fideliza, gera um câncer para você e morre. Você gera um acidente, atrai um acidente e morre. Mas isso é minoria. A maioria de nós que olhamos com dor, com mágoa, com ressentimento para as para as mortes do sistema familiar, nós caminhamos a vida inteira para a morte sem necessariamente morrer. O que é o caminho de morte? Faltar saúde, alegria, segurança, sucesso profissional, dinheiro ou bons relacionamentos. Qualquer coisa dessas seis manifestações de vida que faltar é um caminho de morte. Então, para toda morte que você olha, você está gerando um mau efeito nessas áreas da sua vida. Então agora nós vamos fazer um olhar especial para a morte e para os mortos do seu sistema familiar. E você vai abrir a sua intuição também para perceber se de repente faz sentido para você a existência de algum irmão abortado. Que alguém contou ou que ninguém contou. Ok? Então vamos lá. Um segundinho que eu vou colocar uma música para a gente entrar nesse processo de autoconstelação. A autoconstelação é isso que a gente vai fazer agora. O que é a constelação? O terapeuta te ajuda a ter um insight. Olha, você está sendo traída porque você julga seu pai que era adúltero. Ah, é mesmo? E aí você pega e fala, não, então vou parar de julgar meu pai para eu parar de ser traída. Isso é um exemplo muito claro que eu uso toda hora aqui, que vocês entenderem. A autoconstelação é quando não precisa do constelador te falar qual que é o insight. Você pega a teoria de tudo que eu estou explicando aqui para vocês e já tem o próprio insight e já faz a sua própria solução, que é sempre o quê? Acolher no coração tudo do jeito que foi, com alegria e com gratidão. Quer mais? Então espera um segundinho que eu vou colocar uma música para eu te guiar no processo de autoconstelação. Voltei.
Eu quero que vocês me digam, por favor, se vocês estão escutando bem a minha voz e estão escutando bem a música. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por favor, me deem um feedback. Estão escutando bem a minha voz e estão escutando bem a música, sim? Ótimo. Então, você vai ficar em algum lugar onde não vão te incomodar pelos próximos 6 minutos aproximadamente. Pode ir para um quarto, fecha a porta, sente-se, relaxe e respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Conecte-se ao momento presente. Muitos pensamentos te vêm e você os permite passar. E agora, você vê em sua tela mental a imagem de morte que mais te doeu dos seus familiares. Talvez tenha sido uma avó, um avô. Talvez tenha sido os próprios pais. Talvez um irmão. Talvez um marido, uma esposa. E você se permite olhar agora para aquilo que dói. E você reconhece que dói. Ninguém está negando que doeu. Mas há um caminho. Um caminho onde a dor pode ficar para o passado. Você olha para todas essas pessoas. Você olha agora para a possibilidade de ter tido um irmão abortado. Você se permite lembrar de histórias que talvez alguém tenha contado. Você se permite ver se faz sentido a existência de um irmão abortado não sabido, já que uma boa parte das gestações se interrompem bem cedo e nem mesmo as próprias mães ficam sabendo. Porém, isso ainda gera um sentimento. Talvez você consiga perceber, sentindo em seu coração, se faz sentido ou não. E para aqueles principalmente que sabem que tiveram irmãos abortados, olhe para a imagem deles agora. Permita-se sentir o que vem. E diga a todas essas pessoas que já se foram do seu sistema familiar. Diga em voz alta: eu sinto muito. Eu senti muito a sua falta. Doeu muito te perder. E doía até hoje. Mas eu cansei de sofrer. Isso não faz sentido. Graças à sua morte, eu posso ter vida.
E em sua homenagem, eu escolho a vida. Em sua homenagem, eu escolho ficar. Em sua homenagem, eu me comprometo em ser feliz. Veja como essas pessoas te olham. Essas pessoas que já se foram do seu sistema familiar, para os quais você olha nesse momento. Diga a cada um deles: eu reconheço o seu valor. Eu reconheço a sua grandeza. Eu farei valer a pena. Tudo o que você viveu. De agora em diante, eu me comprometo. Me lembrarei de você com alegria. Olhe como essas pessoas te olham. Veja o que acontece com os seus sentimentos quando você diz essas palavras. Veja o que acontece com as suas emoções quando as pessoas que já se foram do seu sistema familiar te olham assim, com a grandeza e a gratidão que lhes é de direito. Veja como você se sente na humildade de quem reconhece que não pode mudar o passado ou o destino das pessoas. E olhando para todas essas faces, você diz: muito obrigado. Diga com o coração e em alto e bom som: muito obrigado. E trazendo consigo esse sentimento de gratidão, você vem voltando aos poucos para o aqui e para o agora. E cada um ao seu tempo poderá abrir os olhos, movimentando as mãos, movimentando os pés. E me digam aí como foi essa autoconstelação conduzida, que a partir de agora você aprendeu e pode fazer sempre que quiser ter alívio dos seus lutos. Descreva aí pra gente, por favor, nos comentários como foi. Doutora Giovana chorou demais. É assim mesmo, Giovana. É a emoção.
Chorar é bom, chorar lava a alma. E chorar é bom, lava a alma e traz alívio. Doutora Giovana sentiu alívio, você chorou, se emocionou, doeu um pouco, mas depois sentiu alívio. Conta pra mim, por favor. Muito bom, ela tá trazendo. Valeu, Giovana, obrigado pelo feedback aí. Bruna Letícia tá trazendo, nossa, que arrepio. Bruna, e aí, Bruna, tudo bom? Aldrin, foi maravilhoso, muito obrigada. Grato também, Aldrin. Que bom que você conseguiu se entregar ao processo. Muitas vezes a nossa dificuldade com a morte é tão grande que a gente não consegue ver e olhar, porque dói tanto. Mas quando a gente se permite doer pela última vez, depois o alívio vem. Renata Maria, obrigada por existir. Nossa, muito obrigado, ganhei o dia hoje. Essa foi ótima, muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito aos meus pais por eu existir. Sandra Barbosa, muito bom. Daiane Teodoro Araújo, emocionante. Giovana, gratidão também, Giovana. Sandra chorou muito também. Carmen Bitter, eu vi minha filha, que legal. E você pôde olhar para ela, Carmen, e sorrir? Você pôde se alegrar com ela do jeito que é a existência dela? Travou várias vezes aqui, não conseguia. Adri Freiberger. Que pena. Mas a live vai ficar gravada. Se você quiser depois acessar, até amanhã à noite ela vai estar disponível. Quem quiser fazer, inclusive, essa autoconstelação conduzida, de novo, a live vai ficar gravada, tá? E aí vocês chamam os amigos, marca a galera para vir ver isso, entendeu? E lembrando que a gente já está quase encerrando a nossa live. E quem não se inscreveu ainda na nossa aula de amanhã, vai lá no meu perfil e o link está lá. Se inscreve na aula O Poder da Autoconstelação. Na aula de amanhã eu vou dar disso aqui muito mais para vocês. E na aula de amanhã também eu vou revelar para vocês um trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu e a Juliana, minha esposa, nós estamos trabalhando em um programa para quem queira se aprofundar um pouco mais na constelação. É um curso, que na verdade é um programa de expansão de consciência através da constelação familiar, que é algo que a gente deve divulgar para vocês mais para frente aí, tá bom? E amanhã na aula eu vou falar disso também. Rosinha, fiquei emotiva. Fabrícia Melo, gratidão, Dr. Jim, uma alegria invadiu meu coração. Que legal, Fabrícia, parabéns. Parabéns, com certeza você se entregou. Com certeza você abriu mão de querer mudar o destino deles. Com certeza você abriu mão de ter dó. Como é bom a gente olhar as pessoas com dignidade, né? Quando a gente olha as pessoas com dó, a gente tira a dignidade delas. E a gente se sente mal também. Luciene está trazendo, foi emocionante. Leila Cristina, muito sono, abrir de boca. O processo de autoconstelação às vezes dá sono. Sinto muito falta de meu pai, homem importante na minha vida, Edna Souza está trazendo. E hoje, passando pelo problema com o filho, como queria ter meu pai aqui, mas sei que não posso. Legal, Edna. É bom você saber que não pode. E é melhor ainda você não ter o desejo em si de trazê-lo de volta. O desejo que você tem de trazê-lo de volta faz com que você caminhe para a morte no lugar dele, entende? Quando a gente tem dó e a gente não aceita o destino de um familiar, é como se a gente dissesse assim: coitadinho, você não é capaz, deixa eu ir aí sofrer isso por você. Aí a gente traça o mesmo caminho de morte pra gente. Então a gente tem que respeitar a escolha das pessoas e até o momento da nossa morte
ele é escolhido por nós. A gente morre cedo, a gente cria doença, a gente cria sofrimento. É através da rejeição aos sofrimentos anteriores. Sentir alívio, alegre, uma luz. A Josanei Messias está trazendo. Cici Espíndola traz. Eles sorriam para mim, se afastaram um pouco e me abençoaram com um gesto de consentimento com a cabeça. Tinha uma menina de uns 9 anos, com um bebê menino no colo. Estavam meu pai, minha mãe e minha avó. Que legal, Cici. Parabéns. Com certeza você teve a disposição para abrir o seu coração a enxergar algo que talvez você nem sabia, né? Que legal. Muito emocionante. A Gisele Matias está trazendo muita emoção, senti muita paz, gratidão, aceitação. Entendi que julgava meu avô materno, mas já falecido. Ele não teve culpa em abandonar minha mãe. Que legal. E aí, quando você percebeu que julgava, você fez um movimento do seu coração, né, Leila? Aliás, Leiliana Gomes. Fez um movimento de aceitação, de concordância, não é bom? Vi meu pai, mãe e avó materna. Sorriam para mim, menos minha avó. E como você se sentiu quando eles sorriram? E como você se sentiu quando a sua avó não sorriu? Né? Você rendeu também a sua gratidão incondicional? É isso que tem que ser feito, hein? Tati, Anel, gratidão. Senti muita força vindo deles. Cláudia. Valeu, Cláudia. Que legal. É exatamente isso. Quando a gente olha para os mortos do nosso sistema familiar com rejeição, a gente sente um enfraquecimento. E às vezes até sono. Mas quando a gente olha com gratidão, né? Quando a gente olha com dor, com sofrimento, a gente sente fraqueza. Quando a gente olha com gratidão, a gente sente alegria, força. Vem deles força para a gente continuar. Peraí, gente. Giovana. Estava angustiada hoje. Geralmente não sou assim. Familiares rindo para mim. Que legal, Giovana. Parabéns. Silvia está falando que teve uma paz imensa. Gratidão. Chorei e apareceu uma tia que faleceu na adolescência. E eu não conheci. Meu irmão que faleceu há 28 anos. E um aborto de minha mãe. Primeiro, muita dor e tristeza. E conforme eu ia repetindo suas falas... Isa Maria... Eles sorriam. Senti gratidão e amor. Yes! Isa Maria, parabéns por você ter conseguido realizar todo esse processo. É bom demais ver isso acontecendo em vocês também. Você é muito incrível, Dr. Dinho. Obrigada por ser canal de bênção. Muito obrigado. Estilo Lud Castro. Grato mesmo. Pena que Instagram só dá 1 horinha, mas amanhã a gente vai ter mais de 1 hora, tá? A aula de amanhã vai ser para lá de 1h30, mas só para inscritos. Então, a gente vai encerrar a live agora. Se você não está inscrito na live ainda, vai lá no meu perfil e se inscreve para você participar dessa aula ao vivo amanhã. Amanhã é terça-feira, geralmente a gente faz live aqui pelo Instagram. Não vai ter live aqui pelo Insta. Vai ter só a aula ao vivo, o poder da autoconstelação pelo Zoom.